Aleluia. Queridos, eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, na segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 13 ao 17. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, de 13 a 17. Todos acharam? Amém? A palavra do Senhor nos diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Foi para isso que também Deus os chamou, mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança, pela graça, console o coração de vocês e os fortaleça em toda boa obra e boa palavra, em nome de Jesus. Palavra do Senhor. Senhor, fala aos nossos corações nessa hora. Obrigado, Pai, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz. Dá-nos entendimento, compreensão e quebrantamento, Deus, para praticarmos aquilo que recebemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos queridos, nós estamos estudando essa carta numa série de mensagens. Nós estudamos a primeira epístola e agora nós estamos na segunda. Enquanto a primeira carta ensina sobre a volta de Cristo para a sua igreja, nessa segunda carta, nós estamos vendo Jesus vindo com os seus anjos, com os anjos do seu poder, a fim de reinar sobre toda a terra. Né? São dois aspectos do mesmo acontecimento, a vinda do Senhor Jesus. Na primeira carta, Paulo está focando na sua volta para a igreja, né? Como aqueles que creem em Cristo vão se encontrar com o Senhor, e agora é uma manifestação visível em toda a terra. A igreja estava enfrentando tribulação e havia quem anunciasse, conforme o pastor Érico falou na semana passada, que Jesus já havia voltado, né? A igreja estava então passando pela grande tribulação e houve ali prejuízos, houve inquietação no coração da igreja. A igreja passava por tribulação, nós vimos isso no versículo 7 do capítulo 1. Paulo diz que dê a vocês que estão sendo atribulados alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. No domingo passado, o pastor Érico ministrou do verso 1 ao verso 12, e ali nós vimos uma suposta carta de Paulo falando sobre já a vinda de Jesus e trouxe ali prejuízo para aqueles irmãos, inquietação. Eles já estavam tristes porque alguns irmãos tinham partido para o Senhor e eles não tinham uma visão correta do que acontece quando nós partimos com Cristo. Na primeira carta, no capítulo 4, Paulo diz: eu não quero que vocês se entristeçam como os demais que não têm esperança. Né? Quando nós lidamos com a morte de um irmão, de um cristão, nós sabemos que assim como Jesus ressuscitou, também nos ressuscitará com Ele. Nós andamos na história na perspectiva da eternidade em Cristo Jesus. Paulo então corrigiu essa visão equivocada, reafirmando que a manifestação do Senhor Jesus Cristo será com os anjos do seu poder, com dupla finalidade: julgar e condenar os que não obedecem ao Evangelho, que não acolheram o amor da verdade para que fossem salvos, mas Jesus também virá para ser glorificado e admirado nos seus santos. Só que isso será precedido por algumas realidades, como vimos na mensagem passada. Primeiro, Paulo fala da apostasia. O
que é a apostasia? Uma revolta crescente contra Deus, que abrirá caminho para o aparecimento do anticristo, o homem da iniquidade, o filho da perdição, conforme vimos nos versículos de 1 a 5. Quando a gente vê, por exemplo, aquela marca, né, desse homem lá no Apocalipse 6, né? O homem, mais o homem, mais o homem. 6 é o número do homem na Bíblia, né? Então é o homem mais o homem, é um sistema que o homem está no centro. É um sistema que vai culminar com um homem forte, né? Com um nome assim mundial, de projeção mundial. Mas o sistema já funciona, já está em operação no nosso tempo. Quando homens e mulheres não se rendem ao Evangelho, não reconhecem a sua necessidade de um Salvador. Jesus para a igreja é mais do que um herói, é mais do que uma boa pessoa. Jesus é o nosso Redentor. Cristo morreu em nosso lugar, diz as Escrituras. Então o sistema de apostasia, tomado por esse mistério da iniquidade, rejeita o governo de Cristo, como nós vemos o início disso lá no Éden, né? Nós vemos que ainda ele é detido, há uma restrição, ele não se manifestou ainda, porque alguém o detém. O Espírito de Cristo, presente na igreja, no testemunho da igreja, ainda detém essa manifestação, mas o Espírito dele já está em operação. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 7, porque o mistério da iniquidade já opera, e aguarda somente ser afastado aquele que agora o detém. Mas nós vimos semana passada, na mensagem pregada pelo pastor Érico, uma gloriosa notícia, que o anticristo será vencido por Jesus, com o sopro da sua boca, na sua vinda. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus venceu e nós estamos guardados no Senhor. E aí, amados irmãos, chegamos à passagem de hoje. E a grande ideia desse texto é que a eleição divina é a segurança da verdadeira igreja de Jesus nas tribulações no mundo e na expectativa da vinda do Senhor. Veja como é que Paulo começa o verso 13. Mas, talvez na sua versão comece com entretanto ou contudo, né? Então Paulo agora, ele está consolando aqueles irmãos. Ele acabou de falar sobre o mistério da iniquidade, ele acabou de falar sobre o espírito do erro, ele acabou de falar sobre a manifestação do anticristo, sobretudo, sobre aqueles que não acolheram o amor da verdade para que sejam salvos. E agora Paulo está se dirigindo à sua igreja. O primeiro ponto então é a verdadeira igreja de Cristo, foi escolhida por Deus na eternidade. Irmãos, existe algo que pode nos confortar no meio de todo esse turbilhão, seja na ameaça da manifestação do anticristo, seja no crescimento da impiedade, da iniquidade, ou seja nas tribulações que nós enfrentamos nesse mundo. Paulo diz: mas devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu. Amém, amados? Fomos escolhidos. Desde quando? Desde o princípio. E para quê? Para a salvação. Louvado seja Deus. Paulo está consolando, após tratar da angústia daqueles irmãos da igreja dos Tessalonicenses sobre a vinda do Senhor, que supostamente já teria acontecido. Paulo conforta aqueles irmãos com algo glorioso, a sua eleição em Cristo. É como se ele estivesse dizendo: apesar das ameaças que chegaram a vocês como fruto da má compreensão da gloriosa esperança da vinda de Cristo, que trouxe perturbação, engano, desconforto, há um motivo de profunda alegria e gratidão, que é a vossa eleição para a salvação. Ele começa com mais. Entretanto, é uma adversativa, ele está fazendo um contraponto. Paulo estava assegurando que seus leitores não estavam incluídos entre aqueles que ele mencionou nos versículos 11 e 12. Aqueles que rejeitaram o amor à verdade e a obediência ao Evangelho e se tornarão vítimas do engano do anticristo.
mas devemos dar graças a Deus por vocês. É um contraponto dos versículos 11 e 12, sobre aqueles que vão experimentar o espírito do erro, do versículo 11, para darem crédito à mentira, a fim de serem condenados todos os que não creram na verdade. A igreja crê na verdade. Aliás, nós vamos ver já em seguida que essa é uma confirmação da eleição. Como é que nós podemos ter uma confirmação de que nós fomos eleitos por Deus? E Paulo já vai dizer isso na segunda parte desse texto. Percebam, irmãos, essa eleição foi planejada por Deus. Fomos escolhidos. Esse é um dos versos mais preciosos que tratam desse tema na Escritura. Paulo diz: Deus os escolheu. Deus os escolheu. Desde a eternidade, desde o princípio para a salvação. Esse tema é tratado por Paulo nas suas cartas. Esse tema foi tratado pelo Senhor Jesus. Não fostes vós que me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros. Isso consola o nosso coração. Nós estamos aqui porque Deus nos escolheu em Cristo Jesus. Bendito é o nome do Senhor, e isso aconteceu na eternidade. Por que que esse dado é importante, irmãos? Por que que é importante essa parte que Paulo vai dizer que Ele nos escolheu desde o princípio? Porque nós não tínhamos feito nenhuma obra, ou seja, não depende de nós, da nossa performance. Essa é a perspectiva da religião. A religião é: eu faço alguma coisa, eu obedeço, aí Deus vai e me escolhe, Deus vai e me separa para Ele. Mas o Evangelho é o contrário. Nós cremos naquilo que Cristo fez, e aí nós obedecemos como resultado. Antes de qualquer obra, antes de qualquer ação, antes de qualquer pensamento, nenhuma contribuição nossa, Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação. Veja o que Paulo vai dizer em Tito, capítulo 1. Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Quando é que se deu a nossa escolha? Paulo vai dizer aí, Tito, capítulo 1, versículos de 1 a 3. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu quando, irmãos? Antes dos tempos eternos. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por Deus, nosso Salvador. Louvado seja Deus. Ele nos ensina que a nossa eternidade futura, a vida eterna, nos foi prometida na eternidade passada, antes dos tempos eternos, pelo Deus que não pode mentir. Amém, irmãos? Então Paulo está consolando essa igreja que está passando por um momento de turbulência, de tribulação, de má informação, lembrando que eles foram eleitos, que eles foram escolhidos por Deus na eternidade. Agora, irmãos, o mais glorioso ainda é pensarmos que os critérios adotados pelo Senhor foram somente a sua própria determinação em graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O que Deus considerou para nos escolher? O que Deus levou em consideração para que nos chamasse? 2 Timóteo, capítulo 1, talvez um dos textos que eu mais cite aqui na minha jornada, 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 em diante. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, a partir do verso 8. Paulo está encorajando um jovem discípulo, na iminência já da sua partida para o Senhor. Timóteo continuaria, e Paulo diz: portanto, verso 8, 2 Timóteo, capítulo 1, verso 8, não se envergonhe do testemunho de nosso Senhor, nem do seu prisioneiro que sou eu. Pelo contrário, participe comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Preste atenção no verso 9, que nos salvou
e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus, quando, meus irmãos? Antes dos tempos eternos. Amém? No verso 10 diz que foi manifestada na história com a manifestação do Senhor Jesus Cristo, com o aparecimento de Jesus, mas essa escolha nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua determinação e graça, antes dos tempos eternos. Não levou em conta absolutamente nada de nós, até porque não teria nada para levar em conta. Nós estávamos mortos em delitos, em pecados, no estilo de vida de rebelião. E aí veio a graça de Deus na eternidade e nos escolhe em Cristo Jesus. O Filho aceita o desafio. O Filho diz em João 10:18, eu espontaneamente dou a minha vida, ninguém a tira de mim. Eu tenho o poder de dá-la e reassumi-la. Jesus veio voluntariamente, num pacto da eternidade, num pacto eterno de redenção, antes de nós nascermos, antes de nós praticarmos alguma obra, antes de lermos algum versículo, decorarmos algum cântico, Ele nos escolheu conforme a sua própria determinação e graça, amados irmãos, em Cristo Jesus, antes dos tempos eternos. Quando é que Deus pensou em você, meu irmão? Antes dos tempos eternos. Isso consola o nosso coração. Isso serviu para fortalecer aqueles irmãos que estavam na dúvida. Será que Deus vai nos deixar aqui? Fomos deixados para trás? Né? Qualquer coincidência é mera semelhança de uma série, né? Fomos deixados para trás. No meio dessa tribulação toda, diante de César, diante dos imperadores enlouquecidos, ensandecidos, mandando queimar crente, mandando o crente ser amarrado em postes, ser colocado como tochas humanas. Será que Deus vai nos deixar? Não, meus irmãos, Ele nos escolheu. Independente daquilo que nós vamos enfrentar, nós fomos eleitos em Cristo Jesus, a nossa vida está segura na obra de Jesus, na escolha divina, no poder do Espírito que aplicou essa obra nos nossos corações. E por isso nós descansamos no Senhor. Devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação. Por isso, quem crê na eleição divina, quem crê na obra de Cristo, nesse plano eterno de redenção, não pode ser alguém prepotente, não pode ser alguém soberbo, porque isso nos humilha diante do Senhor. Agora, será que existem algumas confirmações, algumas evidências dessa eleição? E aí nós passamos para o segundo ponto. Vejam que depois de dizer que Deus nos escolheu desde o princípio para a salvação, verso 13, Paulo diz assim, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Amém, queridos? Existem evidências aqui. Não é uma coisa subjetiva. Existe uma obra de Deus específica que vai evidenciar, confirmar essa eleição. Ao tratar desse verso, Sproul comenta o seguinte: Deus os escolheu pela santificação do Espírito e fé na verdade, não por causa dessas ações. Portanto, a eleição feita por Deus antes do tempo para a salvação é realizada pelo ato de o Espírito separar, tradução literal de santificação, o coração das pessoas do velho mundo para o novo mundo. Esse ato gracioso da parte de Deus resulta em terem fé na verdade e se manifesta em sua vida. De acordo com Paulo, os eleitos não continuarão a viver de maneira ímpia depois de serem convertidos. Louvado seja o nome do Senhor. Percebo que é exatamente o contrário do que foi falado domingo passado. Aqueles que não acolheram o amor da verdade, aqueles que não obedecem ao Evangelho, como vimos no capítulo 1, porque não foram eleitos, não evidenciam vida transformada, vida regenerada.
E aí Paulo vai dizer como é que nós podemos ter essa certeza. Nós fomos santificados pelo Espírito, nós fomos separados pelo Espírito. E agora nós manifestamos fé na verdade do Evangelho. Não somente cremos, mas obedecemos, amamos a verdade. Temos o prazer na verdade. Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. Nós seguimos uma pessoa que é a verdade. Não é uma eleição hipotética, sem nenhuma evidência. Mas Paulo diz, pela santificação do Espírito. O Espírito nos separou para Deus. Ouvimos um dia a voz de Jesus. E Paulo diz em Efésios capítulo 1, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados com o Santo Espírito. E agora nós cremos na verdade de Deus, é a verdade de Deus que guia a sua igreja. Lembra Jesus falando do ministério do Espírito Santo? Quando ele vier, o Espírito Santo os convencerá e ele vai guiar vocês em toda a verdade. Bendito seja o nome do Senhor. É exatamente o oposto do que ocorre com os ímpios, que segundo Paulo nessa carta, são aqueles que não conhecem a Deus e nem obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que eles perecerão, diz Paulo. Perecerão porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Isso é muito claro no capítulo 1. Paulo diz, o que vai acontecer quando Cristo vier? Aqueles que rejeitaram a verdade vão perecer. Vão, diz o verso 8, em chama de fogo, 2 Tessalonicenses 1:8, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Evidência da sua impiedade. Versículo 9, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Que coisa tremenda. Por quê? Porque rejeitaram o Evangelho, não obedeceram ao Evangelho, não creram em Jesus Cristo, não descansaram nele como seu Salvador e Senhor. E ao contrário, os eleitos de Deus são santificados pelo Espírito, eles creem no Evangelho e como resultado obedecem ao Evangelho com as suas implicações, com os seus resultados, discipulado, testemunho, perseverança até o fim, mesmo diante das adversidades. É o que acontecia com aquela igreja, é o que acontece conosco hoje. Se você foi eleito de Deus, você foi santificado pelo Espírito, você crê na verdade. E você não somente crê, não tem somente a informação, mas você é transformado por essa verdade, por esse Espírito. Você manifesta obediência, amor ao Evangelho, amor a Cristo, amor ao reino de Deus. São evidências dessa eleição. E por último, queridos, eu queria pensar com você, como é que Deus então chama esses eleitos na história? A escolha se dá na eternidade. Essa escolha produz evidências claras, mas como é que Deus chama essas pessoas? Percebam, Paulo vai dizer no versículo de número 14, foi para isso que também Deus o chamou. Deus chamou para a salvação, no verso 13, Deus chamou e manifestou as evidências dessa eleição com a santificação do Espírito e fé na verdade. Por isso, verso 14, que também Deus o chamou mediante o nosso Evangelho. Amém? Para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. A evidência inconfundível na vida de um eleito de Deus é que pela santificação do Espírito, essa pessoa manifestará fé na verdade. Mas como essa fé ela é produzida? Para que você possa crer em Jesus para a salvação, isso depende de Deus ou isso depende de você? Essa é a grande pergunta. Depende de Deus ou depende de você? E Paulo então não deixa dúvidas aqui de que Deus chama os pecadores ao arrependimento mediante o Evangelho do seu Filho. Foi pelo Evangelho que nós fomos chamados. A voz do Espírito de Deus chegou a nós pela pregação do Evangelho, por isso a igreja precisa ser fiel
na vivência, na obediência ao Evangelho e na proclamação do Evangelho. Guardando e anunciando para a glória de Deus. Porque Deus decidiu, diz Paulo, salvar pela loucura da pregação os seus eleitos. 1 Coríntios capítulo 1. A mensagem da cruz, a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, continua sendo o instrumento usado por Deus para chamar para si os seus eleitos. Bendito é o nome do Senhor, para o que também Deus vos chamou mediante o nosso Evangelho. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, de Jesus. E por isso nós precisamos ser fiéis na pregação do Evangelho. Nós não podemos subir nesse púlpito para falar aquilo que nós queremos, mas a verdade do Evangelho, a centralidade de Cristo. Foi isso que Paulo fez em Tessalônica, no texto que nós lemos lá em Atos 17, da fundação daquela igreja. Ele pregava e demonstrava que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Aquelas pessoas de Tessalônica vieram à fé porque ouviram a pregação do Evangelho de Jesus para a glória do Senhor. Essas palavras de Paulo refletem aquilo que Jesus também disse em João, no capítulo 17. Se nós lermos João capítulo 17, a oração de Jesus, ele vai dizer que ele glorificou o Pai na terra. E como é que ele fez isso? Ele diz: eu preguei a verdade, eu transmiti a palavra que o Senhor me deu para que eles pudessem crer. E mais ainda, no versículo 20, Jesus diz assim: eu não rogo somente por estes, aqueles discípulos do primeiro século, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Como é que nós vamos crer em Jesus? Por intermédio da palavra de Deus, que agora é pregada pela igreja. Percebam, irmãos, a nossa responsabilidade? Percebam agora o privilégio que temos de termos ouvido essa mensagem, mas temos de passar adiante para a glória do Senhor. Porque Deus continua chamando homens e mulheres na história através do Evangelho. Amém? Bendito é o nome do Senhor. É interessante no texto que lemos em Tito, que ele prometeu a vida eterna antes dos tempos eternos. Se os irmãos perceberam lá no verso 3, Paulo vai repetir essa ideia. Tito capítulo 1, voltando lá para aquele texto, que Deus nos prometeu a vida eterna antes dos tempos eternos. E Paulo diz no verso 1, que ele é apóstolo de Jesus Cristo, Tito 1:1, para promover a fé que é dos eleitos. Vejam, promover a fé que é dos eleitos de Deus, pelo conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Mas vejam agora o verso 3. E no momento oportuno manifestou a sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por ordem de Deus, nosso Salvador. Então ele chama os seus eleitos, ele promove a fé que é dos eleitos pela pregação do Evangelho. Percebem a guerra pela verdade? Percebe como é fácil uma igreja se desviar do Evangelho e pregar autoajuda, e pregar uma mensagem centrada no homem, para as suas necessidades terrenas, e não confrontá-los ao arrependimento e à fé. Evidência de uma vida eleita e salva é que ela vai manifestar arrependimento e fé em Jesus. Jesus começa a pregar em Marcos 1, 14 e 15, e diz: olha, o reino de Deus é aproximado, entrou numa nova fase, agora o rei vem em pessoa, arrependam-se, creiam no Evangelho. Uma mensagem do Evangelho que não convida ao arrependimento e fé é uma mensagem diluída, porque é Deus, o homem perdido, Deus Criador, o homem rompeu com Deus, a redenção em Cristo e a resposta exigida por Deus. Arrependam-se e creiam no Evangelho. É evidência de alguém eleito, ela vai se arrepender, ela vai crer em Jesus, ela vai descansar inteiramente em Jesus como seu único suficiente Salvador, e como resultado disso vai ser testemunha desse Evangelho, vai ser obediente ao Senhor para a glória de Deus. Deus continua chamando homens e mulheres através da pregação do Evangelho. E aqui, irmãos, eu quero caminhar para as aplicações,
mas as aplicações que vêm do próprio texto. O eleito de Deus, escolhido desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, alguém que ouviu o chamado de Cristo na pregação do Evangelho e se rendeu a Ele totalmente em arrependimento, fé e obediência. A pergunta que eu queria que você levasse para casa hoje é: você é um eleito de Deus? Você é alvo dessa santificação do Espírito e fé na verdade? Você ama o Evangelho? Você ama Cristo? Assim, diante dessa gloriosa verdade da eleição e as suas evidências, Paulo faz algumas aplicações, e eu quero fazer aquelas que estão no texto. Primeira, versículo de número 15. Fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas. Versículo de número 15. O texto vai dizer: assim, pois, irmãos, ou seja, diante dessa obra gloriosa, dessa realidade bendita da nossa eleição em Jesus Cristo, antes dos tempos eternos, sem nenhuma contribuição nossa, dessa graça extravagante, maravilhosa, bendita, diante dessas evidências que foram manifestadas na nossa vida pela graça de Deus, santificação do Espírito e fé na verdade, engajamento no reino, Paulo diz: por isso, diante dessa glória maravilhosa, dessa graça bendita, fiquem firmes e guardem as tradições que lhes foram ensinadas, seja por palavra, seja por carta nossa. Paulo transmitiu tradições práticas e doutrinárias por palavra e por cartas, que deveriam ser guardadas pela igreja de Deus na história até a vinda do Senhor. Possivelmente aqui Paulo está se referindo na primeira carta que ele orientou como aqueles irmãos deveriam viver, porque alguns, na expectativa da iminente volta de Jesus, pararam até de trabalhar, e Paulo está corrigindo isso e vai fazer de novo no capítulo 3. Guardem as tradições, ou seja, vivam de acordo com o Evangelho, vivam de modo digno, não desordenadamente. Por exemplo, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 11, aquele texto que fala da ceia, 1 Coríntios 11, essa ideia das tradições que foram deixadas. Não é tradicionalismo humano, mas são tradições cristãs, de vida de acordo com a verdade. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 1 e 2. Sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Eu os elogio, porque em tudo vocês se lembram de mim e retêm as tradições, assim como eu as transmiti a vocês. No versículo 23, ele vai falar de uma delas, em relação à ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Ok? Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão e daí por diante. São tradições, maneira de vivermos a fé de uma maneira coerente com aquilo que recebemos. Tem a ver com o testemunho, tem a ver com práticas cristãs relacionadas à verdade do Senhor. São marcos identificadores da igreja: a ordem, a decência, a submissão às autoridades, um testemunho vivo, ser bênção na sua comunidade, ser engajado no serviço do Senhor, ser boa testemunha no seu trabalho. São tradições que foram deixadas, foram orientações que são evidências de alguém convertido a Cristo. Segunda aplicação, versículo 16 e 17. Sejam consolados pela graça de Cristo, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança. Quem é que pode nos consolar, meus irmãos? Pensem naqueles irmãos que estavam sendo atribulados. Pensem naqueles irmãos que estavam sendo assediados por falsos ensinos. Pensem naqueles irmãos que estavam tendo as suas vidas ameaçadas. Paulo está dizendo que o próprio Jesus Cristo, nosso Senhor, e Deus, o nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Console o coração de vocês. O que é que pode consolar a igreja de Deus na história? Diante de ameaças, diante de perseguição, diante de inseguranças.
O amor de Deus. O amor revelado em Cristo Jesus. Deus paga a nossa dívida no sangue do seu Filho. O Evangelho é essa notícia daquilo que Deus fez para nos reconciliar com Ele mediante o sacrifício de Jesus. Será que Deus vai abandonar a sua igreja, que Ele escolheu na eternidade? Uma igreja que foi levada pela santificação do Espírito a crer no Evangelho. Será que Ele vai abandonar o meio do caminho? É isso que Paulo está dizendo, gente, seja consolada. Irmãos, sejam consolados por causa do amor de Deus. Ele nos dá eterna consolação, Ele nos dá uma boa esperança. Nós vamos viver a eternidade com Ele, porque na eternidade Ele nos escolheu para isso em Cristo Jesus. O nosso coração pode descansar na história. Ele nos deu o seu amor, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça. Estava ouvindo ontem uma pequena mensagem do pastor John Piper falando sobre Paulo e Silas com os pés no tronco, louvando a Deus. O que levou aqueles homens a não se igualarem a todas as pessoas? E o Piper fala uma coisa interessante. Quer ver o momento que nivela todas as pessoas, crentes e não crentes? É o momento da murmuração. A murmuração nivela todo mundo. Mas quando aqueles homens estão com os pés no tronco e decidiram louvar a Deus, algo tremendo acontece ali. O que levou esses homens a louvar ao Senhor naquela situação tão difícil? Irmãos, dizem que era um lixo humano aquele ambiente, aquilo era terrível. Era o cárcere interior com cheiro de fezes e urina. Aqueles homens estão ali com os pés no tronco. À meia-noite eles estão louvando a Deus, porque as suas almas estavam livres. E o Piper lembra que no livro de Atos, 4 vezes, Paulo diz: eu estou preso por causa da esperança da ressurreição. Eu estou preso por causa da esperança de Israel. Nós estamos caminhando para a eternidade, nós estamos caminhando para a ressurreição. Essas cadeias não vão fechar a nossa boca, essa adversidade não vai calar o nosso coração. Nós somos livres, nós fomos amados, nós temos eterna consolação, nós temos boa esperança, nós estamos indo para a glória, porque Jesus pagou a nossa dívida. Aleluia. E isso, querido, serviu de encorajamento na adversidade. Isso serviu de testemunho para a conversão do carcereiro e da sua família. A prisão foi rompida, mas eles ficaram ali. Se eles fogem, o carcereiro paga com a sua vida. Eles ficaram ali. E aí, fechando o Setembro Amarelo, eu lembro novamente esse texto. Aquele homem ia tirar a sua vida, ia suicidar-se. Paulo diz: não te faças nenhum mal, porque nós aqui estamos. Aqui está um povo que ama, que adora o Senhor, que tem sentido da vida, que crê na eternidade por causa do sangue de Jesus. Louvado seja Deus. Ele nos escolheu para a salvação antes do tempo, nos tempos eternos. Ele manifestou o seu amor, Ele entregou o seu Filho amado, Ele nos selou com o Espírito Santo pela santificação do Espírito, e agora nós cremos na verdade, nós amamos o Evangelho. Isso é obra de Deus, isso é evidência de uma eleição. Bendito seja o nome do Senhor. Sejam consolados. E Paulo diz: pela graça. Ele termina o verso 16 dizendo que toda essa obra, esse amor, essa eterna consolação, essa boa esperança é pela graça, pelo favor de Deus. Não é mérito humano. Não depende de você acordar cedo para orar. Se você acordar cedo para orar, vai ser bom para a sua comunhão. Mas não tem a ver com a sua redenção. Cristo já fez isso. Amém, querido? O nosso engajamento no reino, que é fruto de uma obediência, de um resultado da salvação, é exatamente isso, é o resultado. É o esperado de nós. Ele já fez. Não é para Ele nos salvar, Ele já nos salvou. Agora nós entramos na obra conscientes. Agora nos engajamos no fazer discípulos como a ordem que Jesus deixou, com alegria no coração. Não com medo, com pavor, mas com alegria no coração. Que nós podemos servir a Deus, servir a igreja e servir aqueles que não conhecem o Evangelho. Por último,
terceira aplicação que Paulo faz no verso 17. E que Ele fortaleça vocês, sejam fortalecidos em toda boa obra e toda boa palavra. Isso nos fortalece para a obra. Isso não coloca em dúvidas o nosso engajamento no reino de Deus. Porque nós fazemos agora em gratidão ao Senhor. Boa palavra e boa obra. Proclamação e demonstração, conforme Atos 17, de 1 a 3, quando Paulo inicia aquela igreja pregando e demonstrando. O testemunho da igreja com palavras e com obras. A Bíblia diz que Moisés era poderoso em palavras e obras, Jesus também. Pedro vai dar esse testemunho e vai falar: Jesus era poderoso em palavras e obras. Um amor que é proclamado, mas um amor que é vivido, que é demonstrado para a glória do Senhor. Que Deus nos ajude, irmãos, a enfrentarmos os tempos nebulosos, tempos de incerteza e de inquietação, com a mesma alegria que Paulo encorajou aqueles irmãos. Sempre devemos dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus os escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Talvez você entrou aqui e ainda não tenha essa certeza. Mas eu quero trazer uma boa notícia para você nessa manhã. Se você ouviu essa palavra, Deus está te dando uma oportunidade de crer em Jesus. Abra o seu coração e receba a Cristo pela fé como seu Salvador e Senhor. Vamos ficar em pé nessa hora? Quero orar com você e depois nós vamos cantar mais uma canção, encerrando essa celebração. Feche seus olhos, em nome de Jesus, vamos orar. A igreja está orando pela sua vida. Talvez você ainda esteja na dúvida: o que vai acontecer comigo quando Cristo voltar? Ou se hoje Deus me chamar e eu vou partir desse mundo, a sua vida já está em Jesus. A sua vida está segura em Jesus Cristo. Se você ainda não tem essa certeza, aí mesmo no seu lugar, ore ao Senhor. Reconheça que você é um pecador. Diga: Senhor, eu sou pecadora, não posso me salvar, mas eu creio. Eu creio que o seu filho pagou a minha dívida. E eu quero servi-lo agora, quero adorá-lo, eu quero amá-lo. Transforma a minha vida, me sela com o Espírito Santo. Peça ao Senhor, em nome de Jesus. A nossa oração é que Ele gere em você esse arrependimento, essa genuína fé. Só Ele pode fazer isso. O máximo que nós podemos fazer é pregar o Evangelho. Mas operar essa obra de santificação do Espírito e fé na verdade, só Ele pode fazer. E Ele decidiu fazer isso na eternidade. E se essa mensagem chegou aos seus ouvidos, Ele está te dando uma oportunidade nesse dia de se render ao amor de Jesus. Abra o seu coração. Creia no Senhor Jesus. Senhor amado, obrigado, Senhor, pelo teu amor. Eu me lembro de Jeremias dizendo, o Senhor falando através dele: com amor eterno eu te amei, e com benignidade eu te atraí. Nós fomos atraídos na história por um amor eterno, atraídos à cruz de Jesus. Não podemos entrar naquele céu com a nossa vida em pecado. Nós precisamos de perdão. Precisamos de vida nova, precisamos de regeneração, de novo nascimento. Isso é obra do Espírito Santo. Opera nessa manhã, Senhor, nos corações que aqui estão, que ainda não foram regenerados, que eu não sei quem são, mas o Senhor conhece. A tua palavra diz que o Senhor conhece os que lhe pertencem, mas a tua palavra nos diz que há evidências de fé na verdade, de vida santificada, de vida que dá testemunho, de vida que obedece ao Evangelho, que honra o nome de Jesus, que ama ao Senhor acima de todas as coisas. Isso é obra tua, Senhor. Sem, ó Deus, a regeneração, nós não conseguimos nada disso. Não por obras para que ninguém se glorie, mas pela graça nós somos salvos mediante a fé em Jesus Cristo, seu Filho amado, que se deu por nós, que se entregou, que pagou a nossa dívida, Senhor. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado e nos dá segurança eterna, eterna consolação no seu amor, pela sua graça. Nós te adoramos nessa manhã por essa obra bendita, em nome de Jesus. Amém, Senhor.